Eu não sei se você já percebeu, se você já pensou sobre isso, mas você vive num momento muito importante na história do mundo. E a gente tem juntos a oportunidade de construir um conhecimento que vai ser muito importante para as próximas gerações. Isso não tem nada a ver com o vírus. Isso tem mais a ver com o seu bolso e eu vou te contar tudo sobre essa história nesse vídeo. É muito provável que você já tenha ouvido aquele ditado: tudo que vem fácil, vai fácil. Para mim, essa frase condensa um conhecimento que talvez nunca tenha sido tão útil e tão importante para nós como seres humanos. Se você tem contato com pessoas das gerações passadas, pessoas um pouco mais velhas, ou se você é uma dessas pessoas, provavelmente você sabe que antigamente existia um costume das pessoas conseguirem um bom emprego e ter o plano de se aposentar naquele emprego, naquela empresa, naquela posição. O que não é muito comum hoje, né? E hoje é um comportamento até, não sei se é raríssimo, ou até um comportamento considerado como negativo, né? As pessoas sempre querem estar mudando e evoluindo. Então, antigamente, tão bom quando tem um emprego bom desse e querer se aposentar nele, era passar num concurso, aí você estava garantido, né? E eu acredito que esse é um dos vestígios de um passado em que a percepção de tempo era diferente da percepção de tempo que a gente está tendo agora. Eu lembro que quando eu era criança e pensava em algo que ia acontecer daqui um ano, parecia daqui uma eternidade, né? E eu lembro que a cada ano parece que o tempo passava mais e mais rápido. E não só eu, né? Eu lembro que as pessoas que conviviam comigo sempre comentavam isso também. Várias e várias vezes eu já ouvi aquela frase: cada ano tá passando mais rápido do que o outro. Tá bom, beleza, mas o que tem a ver isso com o que eu falei no começo? Eu sinto que essa mudança na percepção do tempo tem aumentado cada vez mais, principalmente depois da popularização do smartphone, principalmente da internet nesses smartphones. Hoje a gente raramente tem um momento de ócio. Eu falo ócio aquele momento que você não tem nada mesmo para fazer, que você tá com um tédio que você deita no chão. Faz muitos anos que eu não sinto isso. E eu acredito que muita gente não tem mais também essa oportunidade, porque sempre tem alguma coisa para fazer, principalmente no celular. Isso até me lembra de uma historinha que eu contei num vídeo chamado Vida Simples e Ócio Criativo, que eu vou deixar aí no card para você assistir depois do final desse vídeo, tá? Então, diante dessa mudança de percepção de tempo que a gente está conversando, eu acredito que tem duas possíveis influências principais. A primeira é essa questão do smartphone que eu falei. Sempre tem alguma coisa a fazer, então você nunca tem tempo para estar tão focado no presente que perceba a passagem do tempo, né? Então você está mais concentrado, então o tempo acaba parecendo que passa mais rápido porque você não está percebendo ele passar. Assim como acontece num dia de trabalho, por exemplo. Às vezes você tem um dia de trabalho mais tranquilo e demora a passar, mas quando você tem um dia cheio, ele passa rápido. Então, mais ou menos nesse mesmo sentido. Outra coisa que eu acredito que é uma influência é a liquidez com que as coisas acontecem na internet, a rapidez com que essas coisas acontecem. A internet proporcionou para a gente um fluxo de informação muito mais alto que talvez influencie na maneira como a gente vê o mundo. De forma que, como as coisas acontecem tão rápido na internet, talvez isso influencie a maneira como a gente percebe os acontecimentos, não só na internet, mas também na vida que cerca a gente fisicamente. Na internet tudo acontece muito rápido, é tudo muito instantâneo. E será que isso pode influenciar na maneira com que a gente se relaciona com o que acontece na nossa vida? Outra coisa que parece que acontece também é que o surgimento das redes sociais, que tinha o propósito de aproximar as pessoas, acaba tornando as relações cada vez mais superficiais. Tanto as amizades quanto os relacionamentos românticos, parece que tudo ficou muito mais superficial, muito mais breve. Pelo amor de Deus, hein? Eu não tô aqui falando que a internet vai destruir a nossa vida, sem teoria da conspiração aqui, tá? Eu não tô falando mal de internet nem de redes sociais. Na verdade, eu acredito que o surgimento, a popularização da internet foi um dos acontecimentos mais incríveis que aconteceram nos últimos tempos, né? É um acontecimento que está marcando um século. É como eu falei pra você, a gente está num momento ímpar na história do mundo. A gente nunca teve assim tanto poder de agilidade, de troca de informação e tanto poder de interconexão, e também a gente nunca teve tanto conhecimento disponível na palma da mão da gente. Então a gente tem que entender que esse é um acontecimento muito importante na história e que pra gente é uma oportunidade grande também de estar vivendo, né, nesse novo patamar
de comunicação que a gente tem no nosso mundo. Essa popularização da internet é um evento que está mexendo demais com o ser humano a nível social. E como eu estava falando, né, eu não estou aqui para conspirar, para falar que a internet é um desastre na história do ser humano, não. Principalmente porque eu gosto muito da internet, né? Eu gosto muito das redes sociais, principalmente essa rede social aqui que é o YouTube, que propicia essa comunicação entre eu e você. A gente não se conheceria se não fosse por aqui, provavelmente. Mas como esse surgimento, essa transformação na maneira como a gente se comunica mexeu muito com a gente, mexeu com as nossas estruturas, é algo que a gente ainda precisa construir muito conhecimento, a gente precisa entender muito bem para trazer um equilíbrio maior para essa relação, né? A gente ainda não aprendeu a lidar com isso como sociedade ainda. Por isso que eu enfatizo aqui a autonomia que a gente tem que construir para analisar e para refletir sobre esses fenômenos e entender como que a gente está se posicionando dentro deles, né? Como, por exemplo, essa superficialização das relações proveniente do surgimento das redes sociais, né? E do aumento das relações que a gente tem através dessas redes. Então eu acho importante a gente ter essa autonomia para a gente observar esses fenômenos acontecendo e ter um pouquinho mais de consciência e não só fluir com eles. Vou andar aqui porque tem uns bichos me pegando aqui. E agora a gente volta para aquele ditado do começo do vídeo. Tudo que vem fácil, vai fácil. E com toda essa rapidez da internet influenciando na maneira como a gente vê o mundo, eu acredito que talvez a gente possa perder duas qualidades muito importantes para a gente: paciência e persistência. Se você é um inscrito recorrente aqui, provavelmente você já me ouviu falando a seguinte frase algumas vezes: conquistas importantes demandam tempo. Vou até deixar mais um vídeo no card que eu fiz sobre esse assunto, que chama Você abandona seus projetos, como ir além da motivação, ali no card para você assistir depois. E se a gente perde essa nossa capacidade de ser paciente e persistir, não só as nossas relações começam a ficar mais superficiais, mas também as nossas conquistas na vida também passam a ser. Porque é muito mais fácil ficar deitado vendo feed de rede social do que ler um livro, ou adquirir um conhecimento, ou fazer qualquer coisa que demande mais esforço. É muito mais confortável ficar deitado do que levantar e trabalhar. E quando eu falo de trabalho, não necessariamente estou falando do trabalho convencional, da profissão. Eu falo de qualquer coisa que envolve um certo desconforto para sair da inércia, algo que te leva para cima. E não necessariamente isso precisa estar atrelado a fazer dinheiro. Pode ser se desenvolver em qualquer esfera ou criar um trabalho com significado, um trabalho importante de qualquer forma. Pode ser qualquer coisa que te faz bem, mas sem te levar para baixo. Algo que te leva para cima, como eu já tinha falado anteriormente. E se a gente perde a capacidade da persistência da construção a longo prazo, o que de importante a gente vai construir com a nossa vida? Eu não sei, eu falo por mim, eu sinto a necessidade de fazer algo que me traga a realização de fazer uma coisa com significado. De construir alguma coisa, sabe? Por exemplo, eu tenho meu trabalho convencional, que eu demando horas lá e muita energia, e eu podia parar por aí, mas eu não consigo. Simplesmente tem que fazer esse a mais com significado, entendeu? E a existência desse canal é exatamente eu tentando dar vazão a esse sentimento, né? Como eu posso, na minha existência e além do meu indivíduo, para criar valor para outras pessoas. E cara, construir esse tipo de coisa, como todas as outras coisas boas na vida, demanda tempo, não tem jeito. Para aprender um idioma, por exemplo, leva tempo, não tem jeito. Para aprender uma nova profissão, para ficar bom em um novo hobby, leva tempo. A gente não pode se esquecer disso. Eu acredito que a gente tem que se manter consciente de que as coisas não acontecem tão rapidamente como acontecem na internet. O mundo ainda é o mesmo. Aquela impressão de que as coisas estão muito mais rápidas não passa de uma impressão. É claro que com o surgimento da internet muita coisa ficou muito mais rápida, né? A internet traz uma vantagem logística. Mas para outras coisas o ritmo é o mesmo. Para algumas coisas não mudou nada. Cabe a nós ter essa sensibilidade de entender, de saber no que perseverar para construir. A gente tem que saber que não dá para ter reconhecimento assim de uma hora para outra por uma coisa que a gente não construiu uma base sólida para que ela surgisse. Não adianta a gente levantar um prédio com bases de madeira. A base, a fundação é a parte mais importante do prédio. A parte de cima é só o resultado da força dessa fundação. E eu venho aqui dividir esse pensamento com você porque eu também vejo essa influência imediatista, eu vejo características imediatistas em mim de um tempo para cá também. Muitas vezes eu tô querendo acelerar as coisas, sabe? Então esse tipo de vídeo também é um lembrete, essa reflexão também é um lembrete para mim, não só para você. E não me entenda errado, eu não tô falando para você assim, senta e fica esperando as coisas acontecer, não faz nada. Não é isso, o que eu tô falando aqui é que a gente precisa saber que nem tudo
é imediato. A gente tem que saber que tem coisas que a gente precisa construir a longo prazo. Eu já falei aqui nesse canal muitas vezes da importância da presença, de você construir presença no momento. E também falo de longo prazo, de construir um amanhã melhor, de que as coisas levam tempo. E aí a gente vê outro princípio muito importante, o caminho do meio. Viver o presente é muito importante, mas não em excesso, porque o amanhã também importa. Viver no amanhã também é importante, mas não em excesso, porque o presente também importa muito. Muitas vezes, para um conteúdo ser interessante e atraente na internet, ele se mostra de forma radical. Assim é com o minimalismo. Mas eu acredito que a vida boa está no caminho do meio, da paciência na medida certa, da proatividade também na medida certa, a intencionalidade na medida certa e fluir com os acontecimentos também na medida certa. Muitas vezes a internet fornece um olhar radical para a vida. As pessoas cultivam na internet posicionamentos muito fortes. Mas a vida real é muito mais branda, muito mais cheia de dúvidas do que certezas. E com o passar do tempo eu acredito que a gente vai cada vez mais entender como balancear essa relação da internet com a vida real. Eu acredito que eu e você estamos num momento muito importante que a gente está criando um conhecimento sobre essa nova relação que a gente tem como sociedade, que é muito importante. Imagina, quem nasce agora não vai saber o que é uma vida sem internet, mas nós sabemos. E nós podemos criar um conhecimento sobre isso a cada dia. A gente pode criar esse conhecimento sobre como balancear essa relação. Mas é claro, isso leva tempo. Conquistas importantes levam tempo. Para isso a gente pode plantar sementes de reflexão diariamente. Você pode diariamente se pegar refletindo sobre isso. Ou se incentivar a fazer essas reflexões, a analisar essas relações. Você pode pensar sobre a sua relação com o tempo, sobre a superficialidade ou não das suas relações. Você não precisa de um filósofo... Ai, pisei na bosta. Você não precisa de um filósofo, de um criador de conteúdo para te dizer isso. Você também pode refletir sobre as coisas da sua vida. Essa ideia eu estou constantemente trazendo aqui. Eu quero que você entenda que você mesmo pode construir o seu conhecimento de vida. A gente está na era do conteúdo, né? Da criação de conteúdo. Então muitas vezes a gente deixa de criar as nossas próprias conclusões para adotar pensamentos já moldados de outras pessoas. E não que isso seja de total negativo, mas a gente tem que ter em mente que a gente não pode perder a nossa autonomia e individualidade no ato de refletir sobre as nossas próprias vidas. Bom, mas esse aí é um assunto para o próximo vídeo. Espero que você possa entender que apesar de tudo parecer tão rápido na internet e no mundo físico, não é bem assim. Eu espero que a gente possa encontrar nosso caminho do meio e ser mais autônomo nas nossas reflexões. Não esquece de compartilhar comigo os insights que você teve no meio desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fala, eu quase caí aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Olha a sincronia. Bateria tá quase acabando, tá no vermelho. E eu terminei o vídeo. E agora eu vou lá no rio, né? Olha os cavalos lá. Olha os cavalinhos. Bom demais. Cê é louco, olha lá o riozão. Vou lá agora.